Então, assim, o que fica claro nesses filmes é justamente a fragilidade, a debilidade, os pontos fracos do ego humano ocidental, do ego dos nossos tempos, a facilidade, as contradições, as guerras, as desconfianças, a questão do eu tudo posso, eu sou um Deus que tudo posso, eu posso fazer o que eu quiser, né? Aqueles conflitos de guerra civil ficam bem prefigurados aí, os Vingadores tomando toda a Terra, né? Assim, o ego subindo a cabeça deles, eles mesmos entrando em conflitos internos, né? E aí chega o Thanos representando justamente esse ponto fraco, né? Vou pegar no ponto fraco e eu quero ver como que o ser humano, como que os Vingadores, com todo esse ego deles, com toda essa autoestima deles, né? Esse ego inflado deles, vai conseguir me vencer, vai conseguir me superar, né? Então, e o que é o Thanos, né? O Thanos, ele é um titã. O titã, desde da eras mitológicas, né? Ele é aquele ser que faz tudo pelo próprio esforço, né? E fazendo tudo pelo próprio esforço, ele vai conquistando as coisas deles ao longo de milênios, aos poucos, ao longo das décadas, dos séculos, ele vai. Né, a impressão que dá é que o Thanos está naquilo há décadas, há muito tempo, né? Então ele realmente está, né? Ele vai conquistando aquilo aos poucos, e como que o humano, dentro do universo de facilidades, dentro daquele ego inflado, vai superar um cara que joga todo o seu esforço de uma só vez, de fazer tudo aquilo aos poucos. Então, os titãs, desde a era mitológica, desde a Grécia, eles são justamente aqueles seres que foram jogados pela consciência humana, né? Os humanos, poxa, vamos dominar o mundo, e chega Zeus, o deus dos deuses, e empurra os titãs para debaixo das terras, né? E o ser humano tem toda a sua glória, e no final, quando ele está com o ego lá em cima, né? O reino humano está no seu apogeu, chegados o fim dos tempos, e os titãs que foram jogados para debaixo da terra, apesar desse vir do espaço, né? Mas a figura é a mesma, ele é um titã, né? Vem vingar esta contradição e essa sociedade humana até onde ela foi, e os limites até onde ela podia ou não ir. Né? Então todas as contradições dela e as facilidades são postas em xeque a partir de um ser que faz tudo a partir do próprio esforço, que não tem facilidade nenhuma com isso, né? Ele faz tudo a partir da lógica dele, da filosofia dele, né? E a filosofia dele é tão forte, as contradições humanas são tão difíceis de serem superadas, que de alguma forma no final do filme ele vence. Quer dizer, poxa, a lógica do Titã, que apontou as contradições humanas e que se diz inevitável, né? A filosofia dele é tão forte, a lógica dele é tão forte que ele supera e ele vence. A ponto dos Vingadores terem que fazer uma outra linha do tempo para reverter isso. Mas o que dá a entender poxa, tivemos uma chance fazendo uma linha do tempo, fazendo uma viagem no tempo, mas quem venceu foi o Thanos. E o Thanos venceu, né? A gente teve que fazer uma outra linha do tempo para reverter isso, mas a lógica do cara venceu, foi difícil vencer ele. Então, de alguma forma, é, 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 o Titã, aquele que desde a Grécia, desde os tempos antigos, vem vingar, ele vence. Quer dizer, os humanos não estão totalmente certos, os humanos têm que ter um limite. Ele vem trazer uma espécie de equilíbrio, e no final do filme eles fazem reuniões, né, do que eles perderam, metade da humanidade foi perdida, e até mesmo eles, diante da lógica do Thanos, entram na dialógica de, poxa, o cara talvez estivesse certo, né? Poxa, o cara talvez estivesse certo na lógica dele, talvez a gente deva se conformar e realmente estar num mundo dentro da desesperança deles lá, eles acabam, uma parte deles entra nessa dialógica de se conformar e de que grande parte, pelo menos metade do que o Thanos disse estava certo, né? Em vários momentos do filme, do último filme, existe esses momentos onde as realidades vão se fundindo, onde a realidade que o Thanos impôs começa a fazer lógica, né? Apesar de depois eles darem a volta por cima e vencer o Thanos, mas mostra justamente isso, né? Como que a gente vai vencer um cara com o seu próprio esforço, que joga toda a sua nobreza do seu próprio esforço? A gente vive num mundo de facilidades, a gente vive num mundo de contradições, de guerras e de desconfianças e assim por diante, né? É, é, e dessa forma, o Thanos realmente serve para equilibrar eles, né? O Thanos, ele vencendo ou não, ele fala de novo no final, né? Até perdendo, ele fala, eu sou inevitável. Quer dizer, ele traz todo mundo pro chão novamente. Ele faz o papel dele mesmo, os Vingadores sendo dado a volta por cima, né? Além dele vencer numa realidade, ter que fazer outra realidade para reverter a lógica dele e o que ele fez, eles ainda têm que, como se diz, eles ainda
eles ainda, poxa, tomam um puxão de orelha violento e voltam com o pé no chão, né? Sai daquele salto alto deles de dizer, poxa, eu podia tudo, né? Agora eles ficam bem mais espertos, né? Diante do Thanos, né? Eles saem feridos, eles saem machucados, eles saem, poxa, abalados dessa batalha, né? Como se tivesse tomado uma sacudida violenta do cosmos, né? Com um puxão de orelha violento do cosmos. Então, fica essa questão do Titã, um ser mitológico que foi expulso da Terra, vir vingar justamente as contradições da Terra, né? É um paradigma mitológico, filosófico muito antigo, né? E então, assim, se você curtiu, né, o assunto é enorme, é expansivo. A gente vai estar analisando todos os outros filmes da Marvel, a gente vai estar analisando todos os super-heróis da Marvel agora que vão vir. A gente vai estar fazendo uma análise psicológica, inconsciente, do que quer dizer os Eternos, né? E a grande sacada aí do nosso canal é justamente dizer assim, poxa, como que a cultura nerd geek que está aí na nossa cara, o que ela significa, o que ela quer dizer para a nossa sociedade, o que ela quer dizer sobre nós mesmos e sobre o nosso mundo de uma maneira inconsciente, né? Como que o inconsciente coletivo, aquele nosso inconsciente, poxa, a gente vive falando sobre isso nas redes sociais, a gente assiste os filmes, todo mundo fica vidrado, mas o que aquilo está querendo? A grande sacada é dizer o que aquilo está querendo nos mostrar sobre nós mesmos e que a gente não está enxergando. E toda a mensagem inconsciente, psicológica, inconsciente que está contida nas obras nerds geeks. Todo o significado das obras nerds geeks aí e dos novos filmes. Então a gente vai analisar ainda Eternos, a gente vai analisar séries que vão surgir, a gente vai analisar todos os super-heróis que vão estar aí aparecendo, assim como a gente já fez um vídeo sobre o Capitão América, sobre o Homem de Ferro, sobre o Aquaman e sobre o Hulk, etc. E sobre os dois filmes de uma maneira mais dita de outra forma. Então fica aí esse convite para você. Espero que o vídeo não seja muito longo, não seja muito confuso. Espero que você siga o nosso canal, porque eu vou tentar fazer vídeos mais resumidos aí de cada super-herói e de cada série que for aparecendo, né? É que essa foi realmente uma recapitulação de todo esse universo Marvel, do que ele aconteceu até agora e do que ele veio a dizer sobre a nossa sociedade. E aí eu vou estar como psicólogo analítico que analisa o inconsciente, né? Um psicanalista que analisa o inconsciente, eu vou estar aí vendo para vocês, sou um psicólogo analítico, vendo para vocês qual é o significado psicológico, qual é o significado, então, depois disso tudo, dos Eternos e dessas outras lógicas inconscientes dessas interpretações, desses significados que podem surgir. Bom, curta aí segue a gente aí, que eu vou estar mandando vídeos mais sucintos, curta aí a gente, e espero que você goste do nosso canal e que você consiga se entreter e abrir a cabeça aí com o significado das suas obras preferidas, o significado psicológico, social, a interpretação inconsciente do inconsciente coletivo delas. Abraço e até o próximo post.